Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Versículo 17 a 20, onde assim está escrito: Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim, como apresentastes os vossos membros para servir à imundície e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Que Deus aplique em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida, o texto que nós acabamos de ler. Amados irmãos, a palavra de Deus Santa nos exorta nessa passagem a buscarmos a separação daquilo que desagrada a Deus. O apóstolo inicia dizendo: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Aqui nós temos duas situações. A primeira situação é passada. A primeira situação indica um passado de todos nós. O apóstolo Paulo está dizendo: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, no passado. No passado, nós éramos, como todo e qualquer ser humano, filho de Adão, servos do pecado. Tínhamos desejo em pecar. Nos alegrávamos em pecar. O nosso projeto de vida era viver no pecado. Porém, ocorreu algo na nossa vida, que foi conhecer a Jesus como único e todo suficiente Salvador. Bom, eu conheci Cristo como meu Salvador pessoal. Eu recebi Cristo como meu Salvador pessoal. E como eu recebi Cristo, eu devo andar nele. E esse andar nele indica novidade de vida. As coisas do passado já não devem mais permear a minha vida. Isso não implica dizer que eu, enquanto crente, ou que você, enquanto crente, somos impecáveis. Somos incapazes de pecar. Se eu assim dissesse, eu estaria mentindo e estaria dizendo que Deus era mentiroso. Mesmo crente, mesmo salvos, mesmo libertos do pecado, nós podemos cair. Mas você já viu alguém que cai, ficar caído? Numa situação cotidiana qualquer, alguém vai andando, escorrega e cai. O que é que acontece logo na sequência? Ele procura se levantar. Se ele não consegue se levantar, ele procura ajuda para se levantar. Não é assim? A palavra de Deus diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Qualquer um crente pode cair em qualquer pecado. Porém, Deus está sempre pronto a nos levantar. Amém? Amém. Agora, cair é uma coisa.
Agora, viver no pecado é uma outra situação. Cair é algo que pode ocorrer, mas viver no pecado é uma outra situação. O crente pode viver no pecado, mas se isso ocorrer com ele, ele vai ser entregue a Satanás para destruição da carne. E ninguém quer isso. Amém? Amém. Ninguém quer isso. Bom, então na vida cotidiana, na vida normal de um crente, na sequência normal da vida de um crente, o que deve acontecer é que ele, enquanto liberto do pecado, deve de coração obedecer à forma de doutrina a que foi entregue. E a forma de doutrina, irmãos, a palavra doutrina é ensino, é o ensino de Cristo. Então, quando nós falamos de doutrina, nós não falamos apenas de uma forma de culto, nós não falamos apenas em plano de salvação, nós não falamos apenas em doutrina da separação, nós não falamos apenas de eclesiologia. É também doutrina a maneira como nós devemos viver. Então, enquanto crente, nós devemos procurar estar nos aprimorando sempre. Bom, mas pastor, eu pequei. O que eu devo fazer? Volta no lugar que ficou, arrepende-se e se levanta. Deus está pronto para receber em sua comunhão todo e qualquer crente que, se outrora pecou, arrependeu-se, deixou aquela prática, Deus recebe em sua comunhão. Quando há confissão de pecado e arrependimento sincero, Deus recebe em sua comunhão. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então, quando a palavra de Deus diz: obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregue, é que nós, enquanto crentes, devemos ter cuidado da nossa própria vida e da doutrina de Cristo, a qual nos foi entregue. Irmãos, o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Ou seja, você pode dizer não. Isso não implica dizer que você não será tentado. Lembrando ainda que tentação não é pecado, porque se tentação fosse pecado, Jesus teria sido um pecador. Mas você tem, enquanto crente, eu tenho, enquanto crente, a capacidade dada-nos pelo Espírito Santo, o poder dado pelo Espírito Santo de dizermos não ao pecado. Antes não. Antes a nossa situação era distinta, era diferente. Antes é como está escrito em Efésios 2, versículo 2 e 3, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Bom, nesse texto fica claro que nós estávamos presos, nós estávamos escravizados. Ou seja, não havia quem confrontasse a nossa carne. O pecado campeava livre em nossos membros, porque não havia quem combatesse. Agora não, agora nós somos salvos. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Bom, andar em espírito e não cumprirá a cobiça da carne. Implica dizer que a carne continua ativa.
a carne vai continuar nos chamando para pecar. A carne continua ativa. Bom, porém, se eu andar em espírito, eu não irei cumprir a cobiça da minha carne. Lembrando que a cobiça da carne não é da carne do outro, é da minha própria. Anda em espírito e a sua carne não irá cumprir o que ela deseja. Anísio anda em espírito e a carne de Anísio não irá cumprir o que ela deseja. Porque, versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Há uma oposição do Espírito Santo à minha vontade. E há uma oposição da vontade da carne, que é a minha vontade, contra o Espírito Santo. Não é um cenário de paz, nem é um cenário de neutralidade. A carne não é neutra, o espírito não é neutro. A carne não quer que você obedeça ao espírito, e o espírito não quer que você ande na carne. Aí é uma luta, um conflito, uma guerra. E às vezes o crente, ele está tão atribulado nessa guerra, porque ele quer muito pecar. E o Espírito está lá dizendo, não. E lembre-se que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo sente ciúmes. Em outras palavras, quando o crente está fora da vontade de Deus, ele não tem paz. Porque quando o Espírito vence a guerra, há paz. Porque o fruto do Espírito é paz. Quando as coisas estão tudo bem entre nós e Deus, comunhão com a igreja, comunhão com a família, evangelismo, leitura da Bíblia, oração, aí nós temos paz. Com Deus. Entenda, com Deus. Mas quando isso ocorre, logo o mundo manda seus emissários para tentar tirar a nossa paz. Então a vida do crente é sempre esse conflito. A vida do crente é sempre esse turbilhão de coisas que acontece com ele. Bom, mas nós podemos dizer o que a Bíblia diz. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. A carne, ela é ativa, tentando derrubar o crente. O maior inimigo do crente é ele mesmo. É a carne. É a carne. É a nossa carne. Que pode nos derrubar. Bom, mas graças a Deus que nós temos o Espírito de Deus. No versículo 18 ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estás debaixo da lei. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses vivem debaixo da lei da liberdade. Da liberdade exatamente para não ser escravizado, para não dizer sim ao pecado, dizer não ao pecado e sim à palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós aceitamos essa forma de ensino de coração, quando nós estamos desejados de obedecer de coração, as coisas ficam muito mais fáceis, porque nós não nos opomos à palavra de Deus. No versículo 18 do capítulo 6 de Romanos, ele diz, libertados do pecado. Libertados do pecado. Fostes feitos servos da justiça.
Ou seja, antes nós éramos escravos. Agora nós continuamos escravos. Antes nós éramos escravos do pecado, da carne, do diabo. Agora nós somos escravos do Espírito de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, não é a nossa vontade. Eu repito, vai ter muitas vezes na minha vida e na sua vida que nós queremos impor a nossa vontade sobre a vontade de Deus. Mas não é sabedoria. Não é sabedoria. Graças a Deus que na forma de doutrina em que nós fomos ensinados, que nos foi entregue, não há lugar para santarrice. Aqui na igreja nós não pregamos que nós somos santarrões. Nós somos seres humanos sujeitos às mesmas paixões de que qualquer outro ser humano. Porque é o que a Bíblia nos ensina. Então nós devemos ter muito cuidado para estarmos de pé na luta que o Senhor nos concede lutar. Devemos estar sempre atentos para que as lutas que o Senhor nos concede lutar, estejamos lutando de pé. Em Tiago, capítulo 5, versículo 8 a 10, e assim diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-te o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amados irmãos, devemos sim nos achegarmos a Deus. Devemos sim nos achegarmos a Deus sentindo as nossas misérias. Devemos lamentar perante o Senhor, chorar perante o Senhor, ter a nossa alegria convertida em pranto. Humilhai-vos perante o Senhor. Esse humilhai-vos perante o Senhor deve ocorrer na nossa vida com muita frequência. Porque se eu acho que sou algo grande perante o Senhor, tem algo errado. Quando Jesus se aproximou de Pedro e fez aquela pesca maravilhosa, Pedro faz um pedido: afaste de mim que sou homem pecador. Em outras palavras, quanto mais perto você está de Jesus, mais você se sente pecador. Quanto mais claro, mais se vê sujeira. Você entra numa casa sem lâmpadas, de noite, tudo escuro. Você não vê sujeira, vê? Mas aí amanhece o dia, começa a entrar os raios solares. Você começa a ver sujeira, não começa? Quanto mais perto estamos da luz, mais veremos sujeira nas coisas. Agora, o super crente, o puritano, ele nunca está errado. Ele está sempre... Vocês leram com o Novo Testamento e com certeza vocês viram as atitudes dos fariseus. Os fariseus sempre estavam certos. Quando confrontados por Jesus, eles sempre diziam que eram filhos de Abraão. Quando
questionados a respeito da lei, eles sempre diziam que tinham cumprido toda a lei. Porém, estavam longe de cumprir qualquer coisa que for da lei. Humilhados perante o Senhor. Que o nosso eu seja mínimo. E o Cristo que habita em nós seja o máximo. Como João disse, convém que ele cresça e eu diminua. Esse exercício de humilhar-se perante o Senhor é um contínuo diminuir-se perante o Senhor. Convém que ele cresça e que eu diminua. Agora há pouco eu falava sobre as paixões. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Estava com esse texto na mente. Tiago capítulo 5, versículo 17. Vamos sair do capítulo 4 de Tiago, versículo 8 a 10, e vamos ao 5, 17. Onde está escrito: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então os crentes são sujeitos a quedas. E quando o crente cai, não deixa de ser filho de Deus, viu? Amém. Porque se isso acontecesse, Deus tinha muito ex-filhos. E não existe ex-filhos, existe filho. Amém? Amém. Bom, meus amados irmãos, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você é servo da justiça. Você é servo da justiça de Deus. A justiça de Deus, meus irmãos, é Cristo. A justiça de Deus, a perfeita justiça de Deus, é Cristo que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. É Cristo que ressuscitou para nos justificar. No versículo 19, Paulo diz: falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. A carne é fraca. Todo homem que confia na carne, cai. Todo ser humano que confiou na carne, cai. Porque a carne é fraca. A título de comparação, tinha um cidadão que trabalhava com eletricidade há mais de 40 anos. E ele estava em um ambiente, ia trocar uma lâmpada, e tinha um rapaz no cenário que estava ajudando ele, um jovem eletricista. E aquele homem, quando chegou no ambiente da lâmpada, ele olhou para o rapaz e disse: por favor, desligue ali o quadro. Desligue a chave de energia. E o rapaz olhou para ele e disse: mas como o Senhor, há 40 anos, fazendo esse serviço, ainda pede para desligar o quadro? Sabe qual foi a resposta do homem? Eu estou há 40 anos, porque sempre eu mando desligar o quadro. Ele não confiava na carne, ele não confiava na experiência dele. Sabe quantas vezes ele ia morrer com choque? Nenhuma vez. O excesso de confiança faz pecar. Então, não vamos confiar na carne, irmãos. Não vamos confiar na carne. A confiança na carne faz pecar. Aquele homem não confiava na carne dele, não confiava na experiência dele. Por isso, desliga a energia. Eu vou mexer na rede. Desliga a energia. Muitas vezes nós pecamos porque nós queremos fazer experiência com a nossa carne. Eu quero ver até onde dá para ir.
carne é fraca, pela fraqueza da vossa carne. Ele está falando a crente, mas a carne do crente continua fraca. Se a carne do crente não fosse fraca, não precisaria no futuro de recebermos um novo corpo, né? Não necessitaria de sermos glorificados. Essa carne, ela é semelhante a Adão. O novo corpo que receberemos será semelhante a Cristo. Essa carne, ela é feita da semente corruptível. O novo corpo da incorruptível. Então, assim como apresentasse os vossos membros para servir à imundícia, à maldade, para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. As pessoas que hoje são crentes, quando não eram crentes, a grande maioria delas viviam fazendo a vontade da carne. Festas, bebidas, prazeres, diversões. O norte da vida do ser humano que não é crente é esse ou não? Você tira o que se gasta, não é? O que o povo que não é crente gasta com farra, com festa. E é interessante que há crise para tudo, mas nessa área não é? Quando chega para fazer a festa, é roupa, cabelo, maquiagem, unha, não é assim, né? E pode estar na maior perrenga, viu? Mas dá um jeito. E o cabelo tem que ficar atento, porque pode querer deixar piada e depois aí a coisa fica complicada. Né? Mas é desse modelo. Um dia eu estava conversando com os meninos lá no colégio, o João, o André e um outro professor, sobre essas questões. Quantas pessoas gastam com isso? Quantas pessoas literalmente jogam fora, porque é jogar fora. É escravidão. O corpo da pessoa não salva está entregue à prática do pecado. Agora que nós somos salvos, o que é que ele está dizendo? Pega o seu corpo e apresente ele agora para servir à justiça, para a santificação. Quando ele fala membros, ele está falando membros do corpo, os ossos membros, cabeça, pescoço, braços, pernas, membros do seu corpo, para servir à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Esse texto é muito forte, viu? O que é que esse texto está dizendo? Que no passado ele não tinha obrigação nenhuma de servir a Deus. Quando não era crente, ele não tinha obrigação nenhuma de servir a Deus. Quando Neide não era crente, Neide não tinha obrigação de servir a Deus. Mas agora nós somos crentes. E aí está a responsabilidade. Porque eu sou crente, eu tenho responsabilidade de servir a Deus. Porque eu creio em Jesus, eu tenho responsabilidade de servir a Deus. Antes, não. A palavra de Deus até diz que Deus não leva em conta os pecados cometidos no tempo da ignorância. O mundo não serve como modelo para a gente. Eu vou fazer isso porque o mundo faz. Não, o mundo não serve de modelo para a gente. A roupa do mundo não serve para o crente. A cultura do mundo não serve para o crente. As conversas do mundo não servem para o crente. A prática do mundo não serve para o crente. Às vezes nós caímos. Mas levanta. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Há uma necessidade dessa humildade. Porque só se humilha perante o Senhor quem for humilde. Soberbo não se humilha. Soberbo não se humilha.
humilhar-se perante o Senhor, e aqueles que têm a humildade de estarem humilhados perante o Senhor, no tempo de Deus, Deus os exaltará. Pode ter certeza. No tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no nosso tempo. É no tempo dele, no tempo de Deus. Mas o exaltar é certo. Agora, aqueles que se exaltam, aqueles que acham que não têm de se curvarem perante a justiça de Deus, aqueles nunca serão exaltados por Deus, porque eles vivem na fantasia da sua própria exaltação. E aqueles que se exaltam a si mesmos não passam de tolos. Assim sendo, meus irmãos, lá no passado eu era livre da justiça. Minha vida podia ser torta como fosse. Eu estava livre da justiça. Mas na hora em que eu criei em Jesus, como meu único e todo suficiente Salvador, a partir daquele momento, eu passei a ser servo da justiça. E a partir daquele momento eu tenho satisfação a dar a Cristo, a sua palavra, a Igreja de Deus. A partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus passa a habitar o meu corpo e eu passo a ser templo do Espírito Santo de Deus. E onde eu adentrar, o Espírito Santo entra comigo. Olha a nossa responsabilidade. No versículo 22 desse mesmo capítulo diz: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O fruto da vida do crente é a santificação. Que, meus amados irmãos, os irmãos, os que cá não estão, que todos nós juntos, enquanto membros dessa igreja, que nós possamos dedicar a nossa vida a servir a Jesus. Devemos entender que do dia em que nós nos convertemos até hoje, nós já pecamos. Nós já desagradamos o Senhor. Mas devemos entender também que Ele é misericordioso. E por termos arrependido, humilhado perante o Senhor, que ainda precisaremos fazer. Não pensem vocês que hoje, que amanhã, que depois de amanhã, o crente não irá pecar. Nós pecaremos. Mas que possamos nos humilhar sempre perante o Senhor, para estarmos produzindo frutos dignos de arrependimento, e que o fruto da nossa vida seja para a santificação. Que haja um contínuo santificar-se nosso, no nosso dia a dia, para que a cada dia que passa, nós sejamos mais parecidos com Cristo. Que hoje nós estejamos parecidos com Cristo, mas que domingo à noite, cada um de nós estejamos mais parecidos com Cristo ainda. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, irmãos, possa nos ajudar a nos moldarmos a Ele, a estarmos cada dia mais próximos da semelhança de Cristo, para a glória de Deus. Que Deus abençoe rico e poderosamente cada um dos amados irmãos, e que possamos sempre buscar agradar ao Senhor, nos dedicando ao estudo da sua palavra, à oração, ao serviço do Senhor nos cultos realizados, e também no evangelismo,
que a nossa vida possa ser uma vida devotada ao Senhor, para a honra e glória tão somente dele. Amém? Amém. Que Deus abençoe ricamente os